Opa, estamos ao vivo. Ainda estou convidando o pessoal aqui. Vou dar um tempo para o pessoal começar a chegar. Por favor, chama os seguidores do Instagram. Ó, opa, tudo bom? Cadê Bruno? Brunão, tudo bom? Como é que você tá? Beleza, meu velho? Tô dando um tempinho para mais gente chegar, tá certo? A gente começa, viu? Mas só rapidinho. Enquanto isso, ó, vou fixar aqui o tema da live. Conversa. Certo. Tudo certo. Isis, cadê Isis? Tudo bom? Pessoal, estou um pouco nervoso, mas vai correr tudo bem, eu tenho certeza. Deixa só chegar, tem duas pessoas. Daqui a pouco chega um pouquinho mais. Mas ó, que bom que vocês estão aí, Isis. Tem o Bruno, psicólogo, lá de Minas, meu amigo. Tem também a Isis e o Bruno, meus amigos, estão acompanhando aqui. Que bom que vocês estão aqui. Saudades, viu? Saudades. Nunca mais a gente se viu por causa dessa quarentena, mas assim que tudo acabar, a gente dá um jeito de se encontrar regularmente, como a gente sempre fez, viu? Só mandar aqui o aviãozinho pro pessoal. Isso. Convidando todo mundo. Vendo quem tá online. Deixa eu ver. Só um pouquinho, pessoal. Tô convidando o pessoal para vir assistir a live com a gente. Isso. Só mais um pouquinho. Pronto. Pronto, pessoal. Já temos 6 pessoas aqui. Opa, Fernando, meu amigo, grande hipnólogo, hipnoterapeuta, professor do pensamento, Fábio Gomes, meu mestre. Ah, não, não. Essa parte de piada é melhor deixar para você. Eu não sou muito bom não de contar piada, não. Mas que bom que vocês estão aqui. Pronto, 8 pessoas, pessoal. Vou começar já. Bru tá aqui também. Que bom, Bru, que você tá aqui. Muito obrigado. Bom, seguinte. Hoje a gente vai fazer uma live falando com uma conversa sobre o autismo. O primeiro contato que eu tive com o autismo como professor, ele me ensinou muita coisa. E a principal coisa que o autista me ensinou é como respeitar o ser humano. Porque com autista, a imposição não é algo que obtenha bons êxitos. É muito melhor se você convive com um autista, você tem um aluno autista, você negociar com ele. Quando você negocia e acorda e tá bom para ele, tá bom para você, tenha certeza que ele vai cumprir.
Então, a principal lição que eu tenho de conviver com autistas é como respeitar outro ser humano, tá certo? Isso, vou chamar agora a Fran, que ela vai participar desse papo aqui comigo. Francine. Oi, Fran, tudo bom? Gente, essa Francine Cavalcante, ela é uma das idealizadoras da Roda de Apoio a Pais Responsáveis de Crianças Atípicas, atípico, da qual tenho a honra de também participar. Então, eu queria que você se apresentasse, Fran, pessoal. Conta como é você, como está seu dia a dia. Fala pra gente. Boa noite, Luiz. Boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Tá um pouquinho ruim a conexão. Vamos ver Tá, eu se tô melhora. conseguindo te ver. Vamos. Tô te vendo bem. Você tá conseguindo me ver? Tô. Eu consigo te ouvir e te escutar. Maurílio também. Meu meteorologista tá aqui. Muito obrigado por estar comparecendo na live. Pode falar, filho. Conseguindo ouvir. Tá caindo a ligação. Tá caindo? Eu te ouço e te vejo bem. Você consegue me ouvir? Pessoal, sim, pessoal. Enquanto a gente está corrigindo, enquanto estabiliza a internet, por favor, compartilha com todo mundo que você conhece essa live, por quem se interessa pelo tema. Você compartilha no famoso aviãozinho. Então vai lá, passa para todo mundo, para quem se interessar, para quem quer aprender, para quem convive. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma live muito proveitosa, tá certo? Fran, Não melhorou tô aí? te, não tô te escutando. Não está me escutando. Pessoal, está conseguindo me escutar? Por favor, comenta aí, por favor. Deixa ela entrar de novo, tá certo? Isso, Bruno, eu tô pedindo pra ela. O meu tá bom, não é, Fernando? A dela que não tá muito boa. Tá escutando, né, Michelle? Michelle também participa da nossa roda de apoio, professora, também lida com crianças atípicas. Então, Alexandre, tudo bom? Bem-vindo. Deixa eu ver se eu consigo convidar ela aqui. Não, pergunta. Isso, pronto. Mandei. Tá me ouvindo bem, Ítala? Que bom, que bom. Tô chamando. Oi, Oi, Fran, tudo bom? boa Vamos. noite. Agora tá me escutando bem? Não tá legal. Porque eu não tô conseguindo ver, Ah, escutar bem a sua fala. o pessoal disse que conseguiu escutar, Fran. Você tá no Wi-Fi ou no 3G? Anne Larissa também, mentora, consteladora, uma das mulheres que eu sou fã, Anne Larissa e Gabriela Faria. Sou fã das duas monstras, viu? Ó, Fran, o pessoal tá conseguindo te ouvir bem. Eu vou tentar mandar uma mensagem aqui para ela, só um momento. Melhorou, agora eu tô sempre te ouvindo e te vendo. Você tá me Não, ouvindo? eu botei no 3G, mas melhorou. Ah, eu Boa também, eu coloquei noite. logo. Boa noite. Resolvido todos os problemas técnicos. Amém. Amém, amém. Então, Fran, se apresenta pro pessoal. Boa noite, pessoal. Eu sou a Francine, uma das idealizadoras do grupo, né, da Roda de Apoio. Sou mãe de uma criança autista, também tenho outro filho que é uma criança atípica, que é típica, aliás.
E estou aqui para a gente poder fazer uma conversa legal sobre o meu dia a dia, a minha rotina, sobre o autismo, como o autismo entrou na minha vida. E, e vamos nessa, né? Porque assim o grupo, o Roda de Apoio veio para dentro de uma forma muito bacana, muito bonita, entre uma conversa entre mim e a Paula, que é da Pimenta Rosa, e a gente, ela veio para cuidar do Pedro e acabamos que surgiu essa ideia da gente fazer um grupo para apoiar as mães, na verdade, né? Que a gente sente muita falta desse apoio entre as mães, porque não é uma tarefa fácil de lidar com a tua Sim. situação. O diagnóstico, a primeiro momento, para a gente é muito difícil. Então, acho que essa ideia da roda caiu assim, não só para mim, mas com muitas mães também. A Elis está mandando boa noite. Boa noite, Elis. Oi, Elis! Saudade, viu? Saudades dos nossos encontros mensais, né? Todas, de todos. De Exatamente. todos. Mas essa fase vai passar e logo, logo estaremos todos juntos novamente. Sim. E podendo se abraçar como nós sempre fizemos, né? Exatamente, Ele- exatamente. Com aquele é. abraço Que, é, que que acalma, que acolhe. porque isso é atípico, é doar amor e receber amor. Isso é atípico. Exatamente. Fran, agora a gente vai entrar. Paulinha também está aqui, idealizadora da Atípico, junto com a Francine. Ó, temos uma pessoa, a Maria Pacheco, de Carajás, Pará. Bem-vinda, Maria, bem-vinda. bem-vinda. Viu? Então, Fran, eu vou começar com as perguntas aqui, tá? Tá O ideal é que joia. o ideal é que a nossa conversa ela seja mais informal possível, que é para que a pessoa que não está inserida nesse mundo possa entender o que é ser mãe de uma criança atípica. A Maria está comentando aqui que ela é mãe de um autista de 10 anos. Fala pra gente o nome dele, pra gente mandar um abraço. A Ariana também comentando que está ajudando muito. Que coisa Sim, o primeiro boa. caso é seu filho. Que bom. Então fala pra gente, Fran, na sua concepção de mãe, o que é o autismo para você? O transtorno de espectro autista. Para mim, o autismo chegou de uma forma muito, eu acho que para a maioria das mães, porque quando a gente tem um filho, a gente idealiza que ele tem que seja dentro dos padrões, né, que a sociedade quer. E quando veio o diagnóstico para mim, eu era um mundo novo, né, porque eu não conhecia, eu não sabia. E foi uma coisa que eu digo que eu fui lá no fundo do poço. Eu não me assustei com o diagnóstico, de jeito nenhum. Muita gente, assim, ver uma coisa, mas eu não, eu aceitei bem o diagnóstico. Eu acho que o Sim, problema do autismo dentro da minha vida foi decorrente das situações que eu não sabia lidar com meu filho, que era tudo muito novo, né, para mim. Então, assim, é lidar com os olhares de outras pessoas, de julgamento de outras pessoas, de ser excluída também, porque a gente acaba se excluindo e sendo excluída também, porque sim, na verdade, é uma coisa muito nova para a gente. E a gente não saber lidar com a situação do filho também foi uma das principais coisas que me marcou muito. Assim, eu entrei quase em depressão, eu tive crise do pânico, eu me afastei das pessoas, porque eu não queria que as pessoas tivessem um olhar diferente para o meu filho. Porque, assim, você sim. olhar para um autista, você não vai identificar que ele é autista, que autismo não tem Não. cara. Mas o problema é que, claro, cada autista tem seus são diferentes. Então, mas o meu filho, como era um hiperativo, e era aquele que Conheço fazia muito, Fran. vocês, assim, eu vejo você e eu tenho, ufa, o meu filho vai ter um futuro, eu tenho certeza disso. Mas Ah, as você, pessoas ele está olharem para aqui, ele tá aqui acompanhando a live também. O Maurílio, ele é doutor e também é TDAH, como eu. Está terminando o doutorado dele. ele, É, maravilha, rapaz. isso aí nos conforta muito, né?
E aí o Pedro, muito agitado, se jogava no chão, então as pessoas tinham ele como uma criança birrenta, uma criança mal educada. Então, assim, isso me trouxe, me levou um pouco lá para o fundo do poço, entendeu? Assim, eu fiquei Sim. muito, por um bom período, porque eu não sabia lidar com a situação. Até que veio as ajudas das terapeutas. É para isso que elas, né, estão aí para nos ajudar. Existe. Beijo para todas as terapeutas do meu pequeno, que não só ajuda ao Pedro, mas ajuda a mim como mãe também. Então, o autismo, Sim. para mim, é uma coisa. Eu não gosto nem. Hoje em dia, eu quero depois chegar lá, hoje em dia eu não uso mais esses rótulos para o meu filho. Ele, para mim, é uma criança normal, como o pessoal, né? Uma criança como outra qualquer. E eu, então, não, hoje para mim, o autismo não é uma coisa mais um peso. Para mim, foi mais um Sim. alívio que eu pude aprender, e com o tempo aprendi muito a lidar com ele. Tem muita coisa ainda para aprender, Sim. mas que É. cada fase, eu digo que assim, o autismo, ele são fases. Ele sai de uma fase, ele começa a outra. Então, assim, cada fase a gente vai aprendendo a lidar com ele, com aquela situação. Sim. Queria mandar um beijo para o Marcos Vinícius, que é o filho da Maria, lá do Pará, que ela colocou aqui. E eu ia perguntar para você, mas você já Eu queria mandar respondeu um um beijo pouco. para a Flavinha, minha amiga de João Pessoa, amiga assim, de adolescente. E ela Uhum. tem um filho com TDAH. Beijo, Flavinha, Sim. morrendo de saudade de você. Opa, estamos aí, Flavinha. É, você já falou um pouco, mas eu vou perguntar no seguinte, no sentido de ser mãe, como é ser mãe do autista? Você já explicou um pouco, mas agora eu queria que você dissesse do lado bom, das coisas boas que vem com o Pedrão, de que o fato dele ser autista potencializa as características que ele tem de boa também. Porque não dá, o Pedro, o filho dela, é sensacional. Não dá para chamar de Pedrinho, não. Ele é Pedrão. É Ele é Pedrão, incrível. ele é incrível. Mas o Pedro, eu acho que veio para mim para me desconstruir para me reconstruir. Então, o Pedro, ele me ensina muito. Eu tive, assim, durante os 6 anos que ele chegou para mim, eu digo 6 anos, que é a idade dele hoje, porque o Pedro já chegou diferente. Então, assim, o Sim. Pedro era uma criança é uma criança persistente, ele é uma criança tem muita autonomia, é muito inteligente, tem o seu temperamento muito forte, então, assim, é uma das partes que eu tenho que mais lidar com, assim, saber lidar com ele. Então, mas Pedro trouxe benefícios, assim, gigantes, é uma criança carinhosa, é uma criança incrível, sensacional. Mas eu digo que ele veio para me desconstruir, a deixar de julgar mais as pessoas, porque a gente, às vezes, tem um olhar diferente para certas situações, vê uma criança diferente, a gente julga, vê uma mãe diferente. Porque eu já fui julgada de dizer assim, isso aí é mãe que você Sim. coloca, isso é questão dos pais que não bota limite. Então, assim, ele veio para ter um olhar diferente do mundo em geral, porque a gente acha que o mundo normal, que eu tenho até, lembro até de uma frase de uma conversa que a gente teve, eu e o neuropsicólogo dele, o doutor Cláudio, e ele dizia o que é ser normal, né? Porque a gente tem mania de dizer que a gente é normal, mas o Pedro, por ele não ter esse limite, por ele não chegar, quando ele não tiver a fim de dar um sorriso, ele não dá, ou ele não dá um bom dia, ele não dá. Isso é ser normal ou não? Para mim, ser normal é o que ele quer, é o que ele é, que ele ser o que ele quer. Entendeu? É a gente que dita muito essa regra de que a gente tem que dizer sempre, às vezes, omitir algumas coisas. Ah, você tá feio, ou você não querer dar um bom dia, dar um bom dia, dar um sorriso sem querer dar, entendeu? Então, o O, Pedro para ensinar muito é, isso. o autista, ele é honesto, principalmente Muito, com ele mesmo. muito. Então, se ele não tá bem, ele não vai mentir, ele vai falar. E quando ele tá feliz, ele vai te agarrar, vai te beijar, vai fazer festa. E o Pedro, Então, eu falo nesse muito, sim, né? pode falar. E nesse Mas o Pedro, sentido, eles são. Eu também sou atípico, eu sou TDAH. Então, nesse sentido, o Pedro, ele é
tá um grau acima, na minha opinião, das outras pessoas, porque outras pessoas vão mentir, vão enganar, Ah, é. vão dissimular. E a gente sabe que o Pedro, ele não vai fazer isso. O Não. Pedro vai ser verdadeiro com todas as pessoas que ele conhecer. E uma das Então, coisas. isso é uma das coisas mais bonitas de se ver nele. É um ser humano Exatamente. puro, sabe? É, E exatamente. talvez as pessoas não estejam acostumadas a tanta sinceridade. Talvez Não estão acostumados. pelas convenções sociais seja mais fácil mentir, fingir. Às vezes, eu sei que se você disser a verdade 100% do tempo, não é possível. Às vezes nós precisamos de alguns recursos para evitar até pequenos problemas do dia a dia ou da gente estar preparado para falar de algo ou não. Mas Exatamente. a leveza com que ele trata a verdade, para mim, isso é lindo do autista. A leveza como ele trata a verdade, ele vai chegar para você, ele se não gosta para você, ele não vai mentir, ele não vai te enganar, ele vai seguir a vida dele e deixar você viver a sua. E isso daí é lindo. E o mais incrível, eu acho que foi a André que perguntou que o filho dela não abraçava, não dá beijos. O Pedro também não, viu? O Pedro não olhava nos olhos, o Pedro não abraçava. Mas, assim, eu acho que tudo com a persistência, com um trabalho bacana com os terapeutas, eu consegui passar um pouco disso. Mas hoje, graças a Deus, ele é beijoqueiro, abraça, olha no olho da gente. E uma das coisas mais bacanas que eu acho do Pedro é a percepção que ele tem com as situações. Dele, ele, assim, para uma criança de 6 anos, ele tem a percepção e às vezes eu ficar assim, ele, quando está muito agitado, ele fez, e ou ele faz alguma coisa, ele faz, mãe, eu não queria ter feito isso, mas minha cabeça é muito, eu acho que a cabeça dele é muito acelerada, né? Então ele fica nessa confusão e ainda não entende muito bem, mas tem a percepção. Como ele tem a percepção também de muitas vezes sentir que o outro não gosta dele. Então, assim, é uma das coisas mais incríveis que o autismo me trouxe para enxergar uma série de coisas que a vida tem aí de bom, Sim. né? E É, positivo. e você falou sobre o que é ser normal. Eu já digo outra coisa desde pequena que eu não quero ser normal. Que eu nunca vi Não, ninguém normal mudar o mundo. exatamente. E eu comecei a perceber e estudar, inclusive, muito sobre isso, que eu também não quero ser normal. Eu não quero ser normal de jeito nenhum. Fran, vou seguir para a próxima pergunta, tá certo? Deixa eu olhar aqui nosso roteirinho, vou colar. É, que é o seguinte: como é receber o diagnóstico? Primeiro, como você percebeu que o Pedro tinha algum comportamento diferente e como é receber esse diagnóstico? O diagnóstico do Pedro, na verdade, o Pedro sempre foi diferente. Eu sempre achei ele diferente. Mas diferente de quê? Eu não via ele muito com essa socialização com criança. Eu via ele muito, enfileirava as coisas, os brinquedos. Ele falou muito tarde. Então, assim, mas assim, a fala para mim não me despertou. Aliás, no contexto geral, acho que a gente, como mãe, muitas vezes não quer perceber que realmente existe alguma coisa diferente, né? Então, assim, quando eu fui para uma pediatra, tinha mudado de pediatra, e assim que ele entrou na sala, ela já foi dizendo: esse menino não fala, e ele tinha 2 anos e 2, 3 meses. Esse menino não fala, ou ele é TDAH, e ele não parava na sala, né? Ou ele é TDAH, ou ele é Uhum. autista. E aquilo ali para mim foi um choque, mas eu demorei muito ainda para ir atrás de uma neuropsicóloga para poder ter o diagnóstico, né? E a princípio não tive, eu só tive o diagnóstico do Pedro com 4 anos e um pouquinho. E foi quando aí que ele começou a falar, que a gente intensificou mais as terapias, mas o autismo veio assim, eu digo a você que foram 2 anos muito difíceis para mim. Não como eu já havia falado, não pelo diagnóstico, mas por toda a situação. Escola, os amigos, toda a situação. A família aceitou muito bem, apesar assim, todos moram distantes, então quando a gente vai para lá, ele é muito bem recebido. Muitos às vezes, esse menino Sim. não é autista, como a maioria das pessoas quando vê, não, esse menino não é autista. Mas assim, eu não tive problema em questão da minha família, não, mas eu acho que mais assim, a questão de amigos, da escola, e saber lidar com toda essa situação, para mim, que foi Sim. complicado, que foi difícil. Aí vem a questão também que eu vejo assim, eu digo, tem que tirar assim
o chapéu, preciso dar uma medalha para as mães solos, né? Porque eu digo mães solos, porque se é complicado você ser mãe com um companheiro do lado, imagine essas mães que estão só, né? E assim, São guerreiras. tem a situação que também do marido, que a princípio não aceitava. Eu acho que não é nem a questão aceitar, mas eu acho que para o homem ela é muito mais difícil essa questão de aceitar o filho como diferente, como com algum transtorno, alguma coisa. Então, Sim, eu digo que o diagnóstico foi muito solitário para mim por 2 anos, porque eu lutei, eu batalhei e eu corri atrás praticamente só, porque a minha emoção é muito mais, pode falar. porque Pode. e eu fico imaginando essas mães que não têm esse apoio do pai em casa, porque 80% do nosso grupo das mães foram abandonadas. Abandonadas não vou dizer porque é uma palavra muito forte, mas os companheiros não aguentaram muito a situação e se separaram, porque realmente é muito difícil, né? Então, Sim. assim, eu tiro muito o chapéu para essas mães. Então, eu tive 2 anos muito solitários, mas eu tive muita ajuda, muito apoio, e aí a roda de apoio também veio para mim como uma coisa incrível. Eu fiz amizades incríveis através da roda, e o que me trouxe realmente foi essa questão, né? Da gente lutar muito só. Hoje em dia, não, o marido já aceita, já colabora, mas no início ele achava, isso é conversa, esse menino não tem nada, não. Esse menino é apenas birrento, você bota muita manha, porque a culpa geralmente é da mãe, né? Mas, assim, hoje eu tive um processo, como eu disse, de desconstrução, e hoje eu posso ver o autismo de outra forma, e eu comecei a olhar, principalmente para mim, porque eu focava 24 horas, durante esses 2 anos, eu foquei 24 horas do dia apenas lendo tudo sobre autismo. Então, assim, eu não tinha vontade de sair com outras pessoas, porque eu não tinha nem assunto, porque meu assunto era só viver o autismo, né? E a partir do Sim, momento que eu disse assim, eu tenho que olhar um pouco para mim, eu deixei muito esse negócio de lado e eu digo assim, agora eu vou ter a ajuda de quem realmente precisa me ajudar, que são os terapeutas. Eu não vou estar buscando, busco os tratamentos, ajudo, auxilio com que me passam tudinho, mas eu comecei a olhar um pouco para mim e as coisas começaram a fluir, né? Começaram sim. assim, a É. despertar outras coisas em mim, que hoje eu estou assim muito leve, muito de boa Hum, e muito feliz para poder cuidar um pouco melhor é, dele, né? sim. Agradeço a sua aromaterapeuta. Meu Deus, Paulinha, se não fosse você, minha filha, eu nem sei o que seria de mim, porque a Paula também me fez assim, faz parte desse processo, inclusive na sua terapia integrativa, né, que para mim, assim, de 3, 4 meses para cá que eu venho cuidando com ela, vou dizer que outra situação, é outra pessoa com outro olhar e com outra visão. É. Porque é aquela coisa, né? Quem cuida de quem cuida? Porque Exato, a mãe naturalmente coloca o filho em primeiro lugar, porque é sempre. uma relação assim visceral, vocês carregam a criança dentro de vocês. Exato. E a mãe, ela termina esquecendo um pouco dela, só que a mãe também é mulher, a mãe precisa ter vida social, porque é o normal. A gente precisa se relacionar com as pessoas, precisa passar um tempo sem as crianças também, porque ela precisa ter vida, porque sem vida a gente vai ficando murchinho, vai se afastando, aí Vai você se começa a abrir apagando. espaço. Opa, voltou, tô te vendo. Vai se apagando, né? A gente acaba se apagando, se deixando um pouco de lado, deixando de se cuidar. Então, assim, é muito importante, realmente. E eu acho que uma É, terapia é o fundamental. Eu acho que abre muito, é. muito, muito a mente da gente. Né? E que vocês precisam estar bem para que cuidar e para que seu filho fique bem. Exatamente. Isso é muito importante. A gente precisa cuidar de todos que estão envolvidos. E nesse sentido, a gente vê até na roda, a maior participação são de mulheres, de Isso. mães, avós responsáveis, tias. Mas a gente vê que às vezes os homens, alguns vão, e a gente vê a dificuldade daquele homem para falar do que ele sente, né? Eles às Muita vezes, dificuldade. eles às vezes começam a falar,
fala um pouquinho, aí quando eles percebem que estão ficando um pouco mais emotivo, você vê ele travando assim, não, não posso, não posso. Não, cara, pode. Bota pra fora o que você tá sentindo. Guardar isso tudo aqui não vai te fazer bem. Pode e deve, né? Pode e deve, porque quanto mais a Deveria. gente fala, mais aquilo ali vai. Fala e chora, né? Porque assim, eu tive momentos que eu Sim, acordava chorando, dormia chorando, passava o dia chorando, era aquele desespero, corre para a escola, corre para as terapias, corre. E assim, eu acho que quando as terapeutas me chamavam para dar devolutiva do Pedro, eu entrava, eu chorava, porque assim, eu precisava desabafar com alguém. E como eu lhe disse, foi um sim. período muito longo, solitário, né? Nessa batalha, nessa coisa de buscar o tratamento correto, enfim. É. Viviane também, tá aqui. Um Beijo, beijo pra Viviane. Um beijo pro Ângelo, seu marido. Sou fã do seu marido, já disse a você. Mas hoje a gente vai falar da Fran, viu? O Ângelo, com outro dia, eu dou um abraço nele assim que for possível, né? Que for seguro que a gente faça. Fran, eu vou seguir agora para uma pergunta interessante, que é o seguinte: qual a diferença entre o seu filho, que é atípico, para o seu filho que é neurotípico? Isso até eu vou fazer depois um material para a gente colocar na, no Instagram da Típica, explicando o que é o atípico, porque às vezes alguns amigos meus do direito vieram me questionar. Ele quer dizer que tem um atípico é porque tem um típico. Eu disse, não, é muito mais uma questão de orgulho, de autoafirmação do que exclusão. Mas eu vou fazer um material exclusivo para isso. Eu não vou misturar os assuntos agora, não. Tá? Então fala da diferença dos dois. a diferença hoje que eu vejo maior deles é a questão de comunicação, de comportamento. Eu digo que, como eu lhe disse, hoje em dia eu botei esses rótulos um pouco de lado e vejo duas crianças como fossem dois irmãos que foram criados da mesma maneira, mas com personalidades diferentes, entendeu? Um é mais tranquilo, o outro é mais impulsivo, o outro é mais agitado, o outro é mais calminho, um é mais carinhoso, por incrível que pareça, o Pedro, que é que é Tá? autista, é mais carinhoso do que o mais velho, mas o mais velho tem uma doçura, tem uma meiguice. Então, são crianças diferentes, né? Que assim, da questão comportamental, mas infelizmente o Pedro requer mais um pouco de atenção, porque ele roda o dia todo. Ó, ele estava aqui, eu estou fazendo a live e ele estava na porta. Ele não entrou, foi até educado, porque fosse outros tempos, ele abria e invadia. Mas tá vindo, porque ele fica o É. dia todo atrás de mim. Então, assim, é uma criança que requer mais atenção, mas eu também não posso deixar de ter atenção para o mais velho, né? Mas eu não vejo muito, eu não gosto de botar a questão dessa diferença como só porque um. Não, eu vejo como duas crianças, irmãos, que geralmente são assim, os irmãos sempre tem uma diferença de um para o outro. Para mim, aqui a única diferença é que um requer mais atenção, que requer mais assim, situações e saber lidar com ele, de poder tirar de algumas É, situações. é, é a diferença de criar duas pessoas com personalidades e características diferentes, no final das contas, né? Exatamente, exatamente. Pronto. Fran, deixa eu só confirmar uma coisa com o pessoal. A Fran, ela tá saindo com o som um pouco metálico para mim. Vocês estão conseguindo escutar ela bem? Comenta, por favor. A Elis comentou aqui que muitas vezes os pais realmente têm essa dificuldade em aceitar o diagnóstico do filho. Muita dificuldade, muito, porque assim, a questão eles podem ter aquele apoio financeiro, apoio, mas o apoio no geral do dia a dia para eles é muito complicado, porque eles não sabem lidar com situações, diferentemente da É, gente, que às vezes a gente também, como mãe, que tem às vezes toda a paciência, a gente perde a paciência com situações, imagina para ele que não sabe lidar, não acompanha na terapia, que às vezes a gente que vai na terapia, a psicóloga faz, eu quero que você faça dessa forma quando ele estiver nessa situação. E para eles é tudo besteira. Não, eu acho que não é assim. Às vezes aceita, às vezes não aceita algumas situações. Então é muito complicado para você conseguir uhum, conciliar essas duas tá. questões aí.
Tá, o pessoal confirmou que o som tá bom. É, a Flávia disse que realmente quem corre mais atrás do diagnóstico são as mães. E por falar nisso, Fran, eu queria que você falasse de uma coisa que é, no momento, hoje você é mãe 100% do tempo, não é? É, exatamente. Isso. Abri mão de Conta para pra gente, conta pra gente como é esse processo que você sempre trabalhou e hoje você decidiu cuidar dos seus filhos. Esse desprendimento, como foi esse processo para você? Eu já tive duas fases. O Pedro, com 10 meses, eu pedi para sair do emprego onde eu estava, para poder cuidar exclusivamente dele, porque na época a gente tinha a troca de babá e ele gritava, ele chorava muito o dia inteiro e elas ficavam muito apreensivas, porque achava que os vizinhos podiam estar achando que estava batendo. Então, eu acabei cedendo. Sim, Depois, quando ele entrou para a escolinha, eu conversei com meu marido e disse, não, eu quero voltar a trabalhar, porque é uma coisa que me faz bem. Eu nunca fiquei muito tempo desempregada na vida e voltei a trabalhar, mas infelizmente, quando veio o diagnóstico e as coisas foram ficando complicadas, eu disse, não, eu tenho que tomar uma decisão. E foi uma decisão difícil, porque mais uma vez eu estava abrindo mão de mim, né, para cuidar dele. Eu passei uns 3, 4 meses podendo digerir melhor isso aí, mas eu digo a você hoje que foi a melhor opção, por essa minha sim, desconstrução já, de estar me preparando já para as situações, que eu fiquei leve, eu fiquei, aceitei de boa. E aí a minha rotina também ficou muito corrida, porque a rotina da mãe de uma criança atípica não é fácil. Você leva para terapia, todos os dias tem terapia, leva para médico, leva para isso. Então, assim, eu não tive muito tempo nem de pensar na situação de ficar desempregada, de ficar em casa só sendo dona de casa, né? Porque para a sim. outra época, para mim, foi muito difícil, muito difícil. Porque eu digo assim, eu cuido Uhum. dele agora, o tempo vai passar e depois eu volto para mim, para o que os meus desejos, os meus sonhos. Mas aí, do ano, eu acho que a gente, na última roda, a gente até conversou sobre isso, eu disse, não, o ano 2020 vai ser o ano para mim também dar uma virada e dar uma olhada mais para mim, né? Então, assim, eu deixei empreendimentos, eu deixei emprego, dos sonhos, tudo para poder tomar conta da família, na verdade. Porque quando a gente abre mão só para dizer assim, você vai cuidar do Pedro, não, vou cuidar da família, né, no Da geral. família. Mas foi um E processo. isso, Oi. isso é um ato de coragem, né? Isso é E um ato muito, muito grande de amor. muito Muito grande. grande de amor. Eu tenho o maior Ah, orgulho de hoje dizer assim, não, eu estou bem, eu aceitei essa situação, porque a gente começa a ficar mais leve, a se cobrar menos também. E de um período para cá, eu comecei a não me cobrar mais. Vamos fazendo do jeito que tá, porque vai chegar uma hora que eu não vou ser 100%. Ninguém é 100%, né? é. A Maria também disse aqui, ó, tive que tomar essa decisão depois de 15 anos de empresa. E a gente vê que não é difícil você ter um emprego, 15 anos, você tá se sentindo produtivo, fazendo algo que gosta. Realmente é só amor de mãe mesmo. É só É só amor mesmo. de mãe e de pai também, porque eu faço tudo pelo meu filho. Meu Joãozinho ele tá aqui do lado de fora, tá batendo na porta querendo entrar, mas eu disse, ó, o papai agora não pode dar atenção. Só que ele tem 1 ano e 6 meses e ainda não entende Não bem. tem, né? Pronto. Verdade. Vamos seguir aqui para minha cola. Pronto. Essa pergunta agora, Fran, essa é uma pergunta que eu acho que vai ser a pergunta mais importante dessa live hoje. Então eu vou pedir pro pessoal, clica aí no aviãozinho, compartilha, chama todo mundo que você sabe que se interessa por assunto, que precisa de um pouco mais de informação, porque eu estava conversando até com uma família que eu fui conversar, fazer atendimento, que eles têm uma criança TDAH e eles estavam bem perdidos. Aí eu fui conversar, fui explicar o que era o transtorno, falar sobre como eles podiam desenvolver algumas estratégias para lidar com ele, e que eu disse, olha, a gente está em 2020,
e ainda assim a informação boa, de qualidade. Existe muita informação, abundância, mas uma informação assim de valor, que gera valor, que realmente você consegue utilizar, ainda é escassa. Pois é, estamos em 2020, isso ainda é difícil. Mas pessoas como você, como eu, que estamos na TIP, que com o meu trabalho normal, atendendo as crianças, dando aulas, a gente trabalha para isso, para que esse véu caia. Esse véu caia e a gente possa enxergar com os olhos da mente e do coração, Eu sabe? trabalhei muito isso, com a questão da escola com o Pedro, com os amiguinhos de Pedro, eu ia nas mães, porque é muito importante você também ter um olhar e passar esse olhar para o outro que ainda não tem essa informação. O autismo, graças a Sim. Deus, vem evoluindo, assim, as pessoas estão conseguindo conhecer mais sobre o autismo, sobre o TDAH, sobre outras condições, mas ainda falta muito para que essa É, inclusão, porque, principalmente, né? porque hoje a gente mostra a cara, Fran. Hoje a Exato. gente tem coragem de falar. Hoje a gente fala com isso com naturalidade. Antigamente não. Antigamente ficava, não, deixa ele aqui em casa. Eles ficavam escondidos. E não, hoje não. Hoje a gente tem cara. Hoje a gente tem pessoas que conseguiram chegar sendo exemplo para outras, que foi o que eu disse para você e para as mães na primeira roda que eu fui. Eu disse, olha, eu sou o filho de vocês amanhã, porque hoje eu já estou adulto. Hoje eu já passei por toda essa fase complicada, da impulsividade, de todas aquelas questões, hoje eu estou adulto. E foi E educado correndo, né? fui, Aprendizou fui alfabetizado correndo, alfabetizado correndo. fui literalmente correndo. Ela não está aqui, mas eu tenho que deixar registrado. Minha tia Nilda foi a professora que me pegou pelo braço, me entendeu, me deu carinho, me deu amor, que seguiu comigo por algumas séries. Então, tia Nilda, a senhora mora no meu coração, tia Márcia, diretora da minha primeira escolinha, lá quando eu era menino. Eu dei um trabalho, mas estou aqui, viu? Virei professor para pagar meus pecados. E com muito amor, né? Foi. Faz com muito amor. Um trabalho incrível. Pronto, ó. Já demos tempo de compartilhar, de chamar quem estava fora, né? Que essa pergunta daqui, eu acho que é uma pergunta-chave realmente, que é o seguinte: o que você queria que tivessem te dito quando você se deparou com o TEA, o transtorno do espectro autista, com o Pedro pela primeira vez? Sabe aquilo que ninguém te preparou e que você teve que aprender vivendo? Eu acho que se alguém tivesse dito assim para mim, respira fundo, tenha fé, foco, você vai vencer tudo isso, você vai chegar lá. Porque a gente, no primeiro momento, o que a gente quer é ouvir palavras de conforto, né? E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Então, assim, eu tive, graças a Deus, terapeutas incríveis com o Pedro que me falaram assim: o Pedro vai conseguir, se você se dedicar, que eu sei que você é dedicada, se você acompanhar direitinho, ele vai conseguir. Então, assim, quando eu falo conseguir, não é só o conseguir na questão ele vai conseguir falar, ele vai conseguir se alfabetizar, não. O que eu quero dizer é conseguir que a gente não vai conseguir saber lidar com toda a situação e vai conseguir vencer etapas, porque eu digo que a vida toda da gente vai ser nessa questão, vencendo etapas, né? Nunca vai ter fim. Eu sei que ele vai crescer, vai ser adulto, e eu espero que ele consiga entender tudo isso que passa em volta dele, porque ele sabe que é diferente. E ele, com o tempo, ele vai perceber também que é diferente, né? E ajudá-lo a saber entender justamente essa diferença, né? Que de diferença não tem nada. Ele vai. Tem tantos autistas aí que viraram adultos, trabalham, fazem faculdade, se formaram. E eu tenho essa esperança que ele chegue lá. Se ele não chegar, a gente vai estar aqui com fé e força, né? Para ajudá-los em qualquer situação. Ô, Fran, deixa eu te contar uma coisa engraçada agora. Para você ver como é TDAH. Eu tenho um perfil que eu trabalho mais, que é o terapeuta Luiz Antônio, só que na hora que eu fui fazer a live eu entrei no outro, que é um Eu perfil meu que já percebi, está né? Eu desativado. procurando terapeuta. Era,
Agora que eu vi, tá vendo? Eu vou ter que salvar a live pra postar lá depois. Tá vendo? TDAH. Exatamente. É, vou ter que ir. Ó, vamos lá. Eu queria que agora você me falasse sobre a escola. A escola está realmente preparada para lidar com autistas? Eu digo a você que ainda não estão totalmente preparadas para lidar, mas eu acho que elas estão avançando, principalmente eu falo pela escola do Pedro, né? Eu acho assim que o primeiro momento da descoberta, anteriormente à descoberta, depois da descoberta, houve um processo muito doloroso de ambas as partes, né? Porque a gente, como mãe, a gente é leoa, quer defender, enfim. Então, foi uma coisa muito complexa. Mas com o passar do tempo, a gente começou a se alinhar, a trabalhar em conjunto e começou as coisas a funcionar. Eu vejo que hoje eles têm essa preocupação maior, eles estão trabalhando mais, eles estão investindo mais nessa situação da criança atípica. É tanto que lá, hoje, na sala do Pedro, só tem o Pedro, mas tem outras classes, tem muitos autistas lá. Então, eu vejo que eles avançaram, mas tem muito ainda, não só, acredito que não só lá, mas como em outras escolas, né? É Sim. a questão, você até fez uma das perguntas assim, você acha, eu vou até antecipar, porque eu acho que cabe muito dentro desse assunto. Você acha que a palavra, deixa eu pegar aqui minha colinha, é, agora fugiu, que é a inclusão, Inclusão. de verdade, ou ela é só uma palavra bonita? Eu digo que ainda é uma palavra bonita. A inclusão, a questão não só da escola, como a sociedade, é só para mim ainda é uma palavra bonita, porque as pessoas ainda são muito ignorantes em relação a isso. Eu sei porque eu já passei, eu acredito que várias mães que têm a sua criança atípica já passou de chegar e fez, vixe, que menino mais mal educado. Olha, já Uhum. aí, você sabe que crianças autistas, o índice de suicídio é cada coisa assim absurda que você escuta que Sim. não estão preparadas para lidar. É mães que querem afastar os filhos dos seus filhos, entendeu? Então, eu ainda digo que a gente tem muito ainda para avançar. É. A Eu Michelle está gosto mais falando em da. escola privada, viu, Michelle? Ele estuda em escola privada. É. Eu estava falando que eu prefiro a palavra integrar, sabe? Porque às vezes não é questão de igualdade, é de equidade. É o E, respeito das diferenças e todo mundo, com o respeito das suas diferenças, com as suas adaptações, vivendo junto, sabe? Integrado, e para sabe? mim, Eu na, sou a, a, a Michelle que você falou, se algum dia eu alçar cargos maiores de gestão, né? Não sei, não é uma coisa também. Não sei se o convite vai vir, eu acho que não, pode vir. mas não sei se eu aceitaria, não sei. Nem sei se eu aceitaria, mas caso isso acontecesse, uma das coisas que eu faria era colocar o ensino de Libras junto com a alfabetização Perfeito, para que perfeito. a criança, a Michelle, que é intérprete, é professora, intérprete, também trabalha, faz parte da TIP, também é uma facilitadora, ela estava cobrando muito da gente isso hoje. Mas, ó, e para quem é surdo? E a Libras? Eu disse, não, realmente nesse primeiro momento a gente não sabe nem usar a tecnologia para que a gente pudesse fazer essa adaptação. Mas que a gente vai procurar sim está fazendo essa adaptação e que a pessoa que fala Libras, que ela tem o seu problema de surdez, ou seja, muda, surdez ou muda, viu? São duas coisas diferentes. Ela possa acompanhar nosso trabalho também, através da Michelle ou através de quem possa fazer isso para a gente. Que a criança crescendo, sendo alfabetizada também em Libras, ela não vai parar para perguntar que o outro é diferente. Ela vai simplesmente se comunicar com ela. Não Exatamente, precisa ser um nível avançado, mas que ela saiba o básico. Sabe que ela exato. sabe o básico, ela vai simplesmente falar. E para ela não vai ter, olha, fulaninho, porque a criança é sincera, né?
olha, fulaninho não fala, fulano não vai dizer só não, ela vai chegar, vai fazer os sinais Comunicar. e acabou. Sabe? Onde é que está a diferença? A diferença passa a deixar de existir, Um sabe? ponto, Luiz, Isso é uma coisa que eu quero. Se um dia eu fizer, isso é uma coisa que eu tenho muita, mas muita vontade de implementar. muito bom. Se, né, não sei se é possível, mas caso seja, eu Escola farei. aqui, Faria. tem uma escola aqui em Maceió que tem, que é a Cecília Meirelles, né? Ela tem, dentro da grade escolar dela, ela tem a Libras. Porque eu fui, na época, o Pedro até aprendeu Libras, porque ele ficou focado em alfabeto e ele aprendeu a Libras. E ele já chegou na escola fazendo Libras. Incrível. Mas ele hoje nem faz mais. Mas um ponto que eu acho importante falar na questão da integração do Pedro na escola foi principalmente o trabalho que eu fiz com as mães, porque assim, o Pedro, eu sei que o Pedro dava trabalho na sala de aula, eu sei que o comportamento dele era difícil, eu sei quanto era difícil também para as crianças viver aquela situação, né, com ele. Então, eu fiz essa interação com as mães, conversei com as mães. Eu nunca, assim que eu soube o diagnóstico, eu fui e relatei para as mães no grupo a situação dele e como é que a gente poderia trabalhar. O ano mais incrível para mim na idade escolar do Pedro foi o ano passado, porque assim foi um ano mais tranquilo, que ele estava mais tranquilo, as crianças começaram mais a entender ele, e no final do ano eu escutar da professora diz assim, quanto foi bom o seu trabalho com as mães, delas conversarem com seus filhos e mostrar que o Pedro é diferente. Como é que a gente pode ajudar o Pedro? Então, tem criança lá que. Pedro, quando ele ficava agitado, respira fundo. Então, ele chegava aqui dizendo, o fulano mandou. E às vezes ele repetia a situação. Às vezes ele já chegou com os dedinhos assim para meditar, porque um amiguinho tinha ensinado. Então, assim, eu acho que essa parte da integração, a gente também tem que ter muita força para isso, entendeu? Não Sim, esperar que a escola faça só o papel dela sozinha, entendeu? Eu acho que sim. esse Que, confronto também que, é importante. eu tenho a felicidade de trabalhar lá num núcleo que realmente é de excelência. Nós temos alunos TDAHs, autistas, deficientes físicos, é, com outros tipos de transtornos e diagnósticos, e a gente consegue sim integrar todo mundo. A gente Muito consegue sim somar toda aquela diferença e transformar aquilo em igualdade, e transformar aquilo em companheirismo, e transformar aquilo. Alguns alunos, por exemplo, que têm uma dificuldade motora, ou uma aluna que tem baixa visão, ela sempre está acompanhada de uma cuidadora. Mas se a cuidadora vai no banheiro, em algum momento ela precisa de alguma coisa, os outros alunos que não são tão comprometidos, eles já estão do lado para ajudar, naturalmente, sabe? Eles bem. veem que a gente se dedica tanto para eles que essa é a maneira como nós funcionamos lá, que eles automaticamente já incorporaram e já fazem. Inclusive, até deve estar acompanhando aqui a live, Dona Leusa, minha coordenadora. Você é maravilhosa. Muito obrigado por estar conosco e por nos conduzir tão bem no dia a dia lá na escola. Mas eu sei que isso não é a realidade de todos os lugares, Não, infelizmente. Mas eu sinto que hoje há um interesse, né, que seja mas genuíno, genuíno de querer realmente dar atenção e querer que ver essas crianças inseridas e integradas, não só incluídas, integradas ao integradas. dia a dia. Mas eu Isso é maravilhoso. acho, Luiz, que um dos pontos fundamentais que a gente tem que trabalhar muito mais do que a escola é em casa. A mãe que não tem Sim, uma criança atípica, ela orienta, porque assim, antes mesmo do diagnóstico do Peru, o Ian já tinha uma criança Down na sala dele, né? Que eu estudou até o ano passado com ele. Então, ele falou, mãe, tem um menino assim, eu sempre conversava. Então, assim, eu acho que mais importante do que o trabalho da escola é o trabalho em casa, das mães que não têm seus filhos de crianças, né?
com algum transtorno, de orientar, de dizer que aquela criança que é cega, que é surda, que é isso, da integração mesmo, né? Porque não adianta Uhum. a escola fazer um trabalho tão bacana, de tanta. Mas e o pai em casa? Ele conversa com seu filho para fazer essa integração? É todo um trabalho que é de formiguinha, que a gente sabe que vai demorar muito, mas eu tenho fé em Deus que chegue. É. Eu sou essa formiguinha. Nós somos. E Persistência, a palavra-chave é é, persistência, a gente nunca desistir. foi. Mesmo a gente, assim, que tá na verdade, na frente, né, que a gente tem essa criança, a gente tem muito que batalhar para que as outras pessoas tenham essa consciência. Quando eu disse lá no início que eu estava na questão da desconstrução, para mim, reconstruir, era justamente de ter um olhar diferente de todo, de um modo geral. Hum, Não é só com a criança típica, é do modo geral, a gente parar mais de é, julgar, a pessoa de estar na rua e ver uma situação de ir lá ajudar. Eu conheci uma pessoa na roda, eu nem sei se ela está aqui, a Dione, porque o filho dela estava tá, tendo tá uma sim. crise, tá? Estava tendo uma crise, eu na CIA fui lá e fui acolhê-la, porque eu sei que é difícil. Então, assim, as mães têm que ter mais esse olhar. Não só eu, mas qualquer outra. Diz, olha, quer uma ajuda. Inclusive, tinha uma moça já ajudando ela, que foi incrível também. Conseguiu acalmar, botar o menino. Então, assim, a gente tem que ter mais esse olhar de julgar menos, de ajudar mais, de acolher mais, de apoiar mais. Perguntar se o vizinho está bem, porque às vezes eu já vi Sim. no grupo várias pessoas criticando com algumas situações assim, e a gente bate na porta do vizinho para saber se alguém está precisando de um apoio, de uma ajuda, se alguém está com depressão na sua casa, aí do lado, e você nem sabe, se preocupando com coisa tão pequena. Então, assim, quando a gente tiver mais esse olhar de se preocupar com o Pronto. pequeno, olhar para o grande, né? Então, a gente acha Sim. que, né? Fran, ó, já estamos com quase 1 hora de live. Faltam 3 minutos. Então, Gente, muito eu, eu só vou fazer uma perguntinha para você responder rápido e depois você se despede. obrigada. O que é que você espera para o futuro dos autistas? Bem rapidinho, para a gente não Espero cortar a que eles live. sejam como já são, brilhantes. Só isso que eu espero. Eu tenho certeza que muitos deles aí vieram para ser a nova geração. Somente o que eu Uhum. espero. É. Então, ó, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Essa foi a nossa primeira live da TIPIC e o nosso intuito aqui, a gente vai deixar disponível para vocês o vídeo inteiro e depois a gente vai fazer alguns cortes e que muito obrigado por terem participado. Chegaram a 20 pessoas. O Eni, assunto beijo, rendeu, a gente podia falar muito tempo. É. Também mandar um beijo para a Macioneira, que trabalha comigo, excelente cuidadora, está aqui com a gente. Então, Francine, muito obrigado pela sua coragem. obrigada, boa noite. Muito, Gratidão a todos. né, muito obrigado por você e a Paulinha terem criado a TIPIC. E também muito obrigado por vocês me deixarem participar disso com vocês, tá certo? Prazer ter você com a gente. Um prazer a Michelle, que agora que é a nova integrante. E eu só quero que esse grupo Sim. cresça, que venham mais mães, para a gente se apoiar e se acolher. E ninguém Bem-vinda, solta a mão de Michele. É. ninguém. Beijo, Flavinho. É, Paulinha, todas as segundas beijo. a gente, é, todas as segundas a gente a TIPIC vai vir com a live, a gente vai fazer um rodízio dos nossos facilitadores. Então, semana que vem a gente vai fazer uma excelente live falando sobre terapias integrativas com a Paulinha e a Francine. Então, um abraço, muito obrigado por todos vocês que participaram e até a próxima. Eu estou muito feliz hoje, muito feliz mesmo. Também, viu? Obrigada. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.